Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, iniciando os nossos estudos da semana. Hoje, como acontece todas as segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando, vamos iniciar hoje, o capítulo 3, que fala da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Na questão 149, que tem por título A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, Vida Eterna. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos auxiliem na nossa caminhada, buscando fortalecer nossas energias, equilibrar nossa saúde, abençoando todos aqueles, Senhor, que se encontram em agonia, em sofrimento, em desequilíbrio aqui no nosso planeta Terra, abençoando a nossa sociedade espírita e todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando em prol da humanidade, em prol, o auxílio, o socorro aos que mais necessitam. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, agradecer a minha equipe espiritual, que nos auxilia, que nos inspira, e te pedimos amorosamente, Senhor, que nos permita iniciarmos com tranquilidade o nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, hoje, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos iniciar estudando, aqui lendo, a questão 149 de O Livro dos Espíritos. Essa questão diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? Então, que sucede à alma no instante da morte? Como nós já estudamos aqui, Kardec deixa bem claro que ele utiliza dois vocábulos, um para falar do indivíduo encarnado, e ele utiliza a palavra alma para isso, não é? E ele utiliza o vocábulo espírito para o desencarnado, para facilitar a nossa compreensão. Então, quando você lê essa pergunta, que sucede à alma no instante da morte, está na cara que Kardec está perguntando sobre o encarnado, sobre o homem que está vivo, não é? Porque que sucede à alma no instante da morte? Então, ele está se referindo ao sujeito encarnado, porque esse vocábulo alma é o vocábulo que Kardec utilizou para se referir essa palavra. Inicialmente, nós vamos aqui dar uma olhadinha. Ele fala, né? Alma e morte, né? Alma e morte. Então, ele usa duas palavras aqui. Que sucede à alma no instante da morte. Então, ele está falando da alma e da morte. Vamos voltar no item 134. Vamos dar uma olhadinha aí no item 134. Só para a gente deixar bem claro isso aqui. 134, vamos lá. Item 134, parte 2ª, capítulo 2 da encarnação dos espíritos. A alma. Olha a pergunta de Kardec. Que é a alma? Um espírito encarnado. Então é isso. Alma é o espírito encarnado. Agora vamos dar uma olhada, voltar um pouquinho mais e verificar a questão 68. Parte 1ª, capítulo 4 do Princípio Vital. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos?
Seres orgânicos, aqueles seres que têm vitalidade. Lembra que estudamos isso? É aquele que tem vitalidade. Ele diz o que aqui? Esgotamento dos órgãos. Então, a morte é o esgotamento dos órgãos. Quer dizer, os órgãos pararam de revitalizar o princípio vital, tá? Os órgãos pararam de revitalizar o princípio vital. E é o princípio vital que dá vitalidade aos órgãos. É o princípio vital que faz os órgãos, usando a palavra, funcionarem. Então, o princípio vital é o que dá vitalidade aos órgãos, tá? Então, o princípio vital, ele dá movimento e atividade ao ser, aos órgãos. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento dos órgãos, a matéria recebe do princípio vital. E os órgãos vão revitalizando esse princípio. No momento que eles começam a falhar, eles param de revitalizar o princípio vital, até que eles vão entrar na falência total. No momento que eles entram na falência total, o espírito não pode mais permanecer no corpo. Então, na realidade, não é o espírito que vai embora, o corpo é que expulsa o espírito. Entendeu? Que a partir do momento que os órgãos vão falir, o espírito não pode habitar o cadáver. Apesar da gente, né? Nós fazíamos o possível para ficar preso ao corpo. Não tem aquelas pessoas que tentam de tudo para não morrer, para ficar preso ao corpo. Mas quando os órgãos entram em falência total, o espírito, por mais que ele queira, ele não consegue permanecer no corpo. Então, a morte é isso aí, é a falência total dos órgãos. É só para a gente lembrar, para a gente saber objetivamente o que é a morte. A morte é isso, né? Essa morte tão temida pelas pessoas, né? Tão temida pelas pessoas. Mas a morte é isso, é a falência total dos órgãos. Os órgãos começaram a entrar em esgotamento, pararam de revitalizar o princípio vital, vem a morte do corpo, tá? Então, é essa falência dos órgãos físicos que causa o desprendimento do espírito do corpo. O corpo começa a entrar em decomposição e aí o espírito não pode permanecer. Agora, nós também vamos começar a analisar agora a resposta dos espíritos. Porque nós já vimos o que é alma, pelo que o Kardec nos ensinou. Alma é o vocábulo, é a palavra que ele usa para se referir ao ser que está vivo, encarnado. E morte é a falência dos órgãos. Faliu os órgãos, o espírito tem que ir embora. Agora, vamos ver a resposta dos espíritos. Pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, tá? Ele volta ao plano espiritual. Deixa de ser um ser encarnado para ser um ser desencarnado. E Kardec utilizou o vocábulo espírito para se referir... Opa, deixa eu ver o celular que eu esqueci de jogar. Para se referir àquele que desencarnou. Volta a ser espírito. O espírito é aquele que não sofre a influência do corpo físico, certo? Volta a ser espírito. O ser que não sofre mais a influência do corpo físico. Isto é, retorna
no meu livro está volve, em outros está retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartara, donde se afastara momentaneamente. Então, tem 3 coisas aqui que a gente tem que analisar nessa resposta. Pequenininha, mas com muita importância para a gente falar. Por exemplo, ele usou aqui, no meu livro, volve, mas quer dizer retorna. Ele pode ter utilizado, na tradução de vocês, retorna. Então, eu vou usar o termo retornar. Volver e retornar é a mesma coisa. Ele utiliza o verbo utilizado pelos espíritos aqui é volver ou retornar, tá? Mostrando para gente que não é correto a gente dizer que após a morte o espírito vai para o mundo dos espíritos. Às vezes a gente diz assim, ele morreu, ele agora vai ficar com o Pai, ele vai para a espiritualidade. Não. Nós não podemos dizer ele vai para a espiritualidade. Nós temos que dizer ele retorna para a pátria espiritual. Ou ele, se o livro está volve, V-O-L-V-E, volve, ele volve ao plano espiritual ou retorna ao plano espiritual. Essa é a forma certa de dizer. Nós não podemos dizer ele vai. Porque quando você fala ele vai para o plano espiritual, dá a impressão que ele está indo pela primeira vez. Entenderam a questão do verbo? Quando a gente diz assim, ele vai para o plano espiritual, parece que ele está indo pela primeira vez. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele retorna para o plano espiritual. Porque o lugar verdadeiro do espírito é onde? Na espiritualidade, na erraticidade. Então, ele está retornando para o mundo dos espíritos. Isso é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, ele retorna para o plano espiritual. Vamos dar uma olhadinha na questão 132. 132. Parte 2ª, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec está querendo saber por que eles encarnam. Não é reencarnam. Repararam? Nós já testamos isso. Não é porque qual o objetivo. Kardec não está perguntando qual o objetivo da reencarnação. Ele está perguntando qual o objetivo da encarnação. É diferente. O que ele está querendo dizer o seguinte? Ou melhor, vamos definir a palavra. Reencarnar é estar na carne várias vezes, concordam? Reencarnar, estar na carne várias vezes. Encarnar é habitar um corpo de carne. Então, o que Kardec está querendo saber? Por que o espírito tem que vestir um corpo de carne? Não interessa se é 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Não é isso que ele está querendo saber. Ele não quer saber por que você vai reencarnar. Ele quer saber por que o espírito tem que vestir um corpo de carne. E eles dizem, Deus lhes impõe, e já falamos sobre o verbo impor, não é uma forçação, ele não está forçando, tá? Deus lhe impõe, tá? A encarnação no sentido de quê? É uma necessidade. Então, ele estaria a dizer que o espírito tem necessidade da encarnação para poder progredir e chegar à perfeição. Essa é a necessidade da encarnação.
O espírito tem necessidade de vestir um corpo de carne quantas vezes for necessária, e isso vai depender do grau evolutivo de cada um. Alguns vão precisar de milhões de vezes, outros só de milhares de vezes. É uma diferença boa, né? Milhões para milhares. Alguns precisarão milhões de vezes. Isso, alguns precisarão de milhões de vezes ao cubo para chegar à perfeição. Outros precisarão de milhares de vezes ao cubo. É diferente. Bastante diferente. A quantidade. Mas é necessário para chegar à perfeição. Então, essa é a utilização. Essa é a necessidade da encarnação, né? Então, e o indivíduo, após ter concluído, né? Após ter concluído a sua tarefa, ele retorna para a sua verdadeira casa. Quando nós estamos na nossa casa, despertamos na nossa casa de manhã, que beleza. Aí eu saio para trabalhar. Trabalho, faço tudo o que tem que fazer, bem feito, né? Fico todo satisfeito. No final do dia, no final da minha jornada de trabalho, o que eu quero? Não é retornar para casa? Quero retornar para casa. Encontrar minha família, meus amigos. Trabalhei o dia todo, fiz tudo direitinho. Agora eu vou retornar para casa. É a mesma coisa com o espírito. É a mesma coisa com o espírito, tá? Ao fim de sua jornada, após ter concluída a sua tarefa, o espírito retorna para a sua verdadeira casa. O grande problema é que nós ainda não conseguimos analisar a situação como espíritos. Enquanto na carne, a gente fica com a visão muito estreita. Então a gente se apega a esse momento, que é um momento curto, muito curto, que o tempo que um espírito fica na carne é um tempo muito curto em relação à imortalidade. O que serão, vou ser bem generosa, hein? 110 anos, que tem gente por aí, hoje mesmo eu estava vendo uma senhora aí com 105 anos, comemorando aniversário. O que significam 105 anos para um espírito imortal que já viveu milhões de anos e que ainda vai viver outros milhões de anos? Não é nem um pingo d'água, Mas nós ficamos muito estreitos na nossa mente e nos apegamos a esse tempo muito curto. E detalhe, hein? Varia de pessoa para pessoa. Ainda tem isso, né? Uns é 40, outros é 80, outros é 90, outros são 10 só. Então, a nossa visão da morte é que a morte é o meio. A morte, olha só, é um meio que o espírito tem para poder voltar para casa. Entendeu? A morte é o meio que o espírito tem, que o espírito que encarnou tem, para quando ele termina de fazer tudo que ele tinha que fazer, ele possa voltar para casa. Então a morte é o veículo dele. Terminou o trabalho, tá tudo certinho, graças a Deus. Agora eu vou lá pegar meu BRT, meu ônibus, meu trem, meu táxi, para voltar para casa. Entendeu a visão nossa que tem que ser? Mas a gente tem uma visão de homem encarnado, como se isso fosse ad eterno. E não é.
E não é. Vamos aqui, então a morte é um meio que o espírito tem para voltar para casa. Olha só que coisa interessante, ainda falando da questão do meio, né? Do meio seria o, entre aspas, o veículo, a forma. O nascimento é o meio para o espírito retornar para a vida corporal, não é? Todo espírito, para poder encarnar, tem que nascer. Então, o nascimento, a gestação de 9 meses, tem uns aí aprendendo. Ô, Rose, tem uma música do Milton Nascimento, né? Que explica direitinho. Só escutei que você falou, tem uma música. Pode falar. Quando for falar, você desliga o ventilador, depois você liga de novo. Enquanto isso, ela vai. Então, o nascimento é o meio que o espírito tem para poder reencarnar. E a morte é o meio que ele tem para ir embora. Pode falar agora. Ô, Rose, tem uma música do Milton Nascimento que fala, a letra fala, explica direitinho, né? Isso que você está falando aí. Exatamente, né? É o trem que chega, o trem que... Chega e o trem da partida, não é? Isso, fala direitinho. Forma que a gente tem que ver. Olha, vamos dar uma olhadinha na questão 86 de O Livro dos Espíritos. O trem que chega é o mesmo trem da partida. É isso aí. Questão 86, parte 2, capítulo 1 dos Espíritos. A pergunta de Kardec. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, eles estão sempre entrando em contato um com o outro. Mas se o mundo corporal deixar de existir, os espíritos continuariam. Deus arrumaria outra forma para a gente progredir. Provando o quê? Que a nossa verdade, o nosso local de vivência verdadeiro é a espiritualidade. Não é a Terra. Mas a gente vive e fala como se aqui fosse o nosso ponto de origem. Então, o nascimento é o meio para o indivíduo encarnar, ter um corpo de carne. E a morte é o meio para ele dar bye-bye a tudo isso e voltar para casa. Então, se a gente parar para analisar, não estamos querendo fazer aqui aquela coisa, oh meu Deus, o escarnecendo, não. Mas analisando friamente, a morte, de forma natural, é um merecimento. Ela é um merecimento. Significa o quê? Você terminou a tua tarefa? Terminei. Tudo bonitinho, não deixou nenhuma ponta solta? Não. Então volta para casa, meu filho. Aí é aquela história que o pessoal conta por aí, né? Imagina 2 pessoas dentro de um presídio, né? Entraram juntas, ou uma entrou para a primeira. Aí daqui a pouco um deles recebe a liberdade. Aí o outro diz, pô, fulano, você vai embora e vai me deixar sozinho no presídio? O outro diz assim, você me desculpe, mas chegou a minha hora de ir embora. Eu recebi o meu induto. O cara vai dizer assim, não, tá legal, vou rasgar meu induto, vou ficar aqui só por solidariedade a você? Claro que não. Ele até vai dizer assim, eu vou, de vez em quando eu venho até fazer a visitinha, mas deixa eu ir embora, tá? Que o meu tempo acabou aqui. O meu tempo de presidiário acabou. Eu paguei a minha pena, resolvi meus problemas. Então, a morte é um merecimento. Então, a morte de forma natural. Cuidado aí. A morte de forma natural. O que é a morte de forma natural? O cara morreu, teve uma síncope, sofreu um acidente. Forma natural quer dizer, independe
da vontade dele. É diferente. O que não é morte natural? Suicídio. Entendeu? O que não é morte natural? Suicídio. Porque aí não é morte natural. É fuga. Então, a morte natural, e a gente não vai falar aqui de exceção, tá, gente? Porque senão tem uma exceçãozinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. A gente está falando da grande maioria. A morte natural, de certa forma, é um merecimento. A realidade, gente, a realidade da vida não é ser um elemento do planeta Terra. A realidade da vida é a imortalidade. Essa é a grande necessidade da vida. É lógico que a morte causa tristeza. Claro que a morte causa tristeza das pessoas. Afinal de contas, nós vivemos aqui alguns anos com alguém, estabelecemos uma relação. Então, o afastamento temporário, vai ser temporário. Vai ter temporário. O afastamento temporário de um ser amado nos entristece. É a mesma coisa, eu tenho um parente, uma pessoa muito querida, de repente ela diz assim, ó, eu vou ter que viajar, vou ficar afastada uns 5 anos, fazendo um trabalho não sei aonde. Se você é muito amiga da pessoa, você vai ficar triste. Poxa, 5 anos, tem que ficar. Ah, mas tem o WhatsApp, eu ligo para você o WhatsApp. No caso, a desencarnação tem o pensamento, é o WhatsApp. Não é? É o WhatsApp. E que não tem problema de internet. Não tem problema de internet. É o WhatsApp. Vai dar tristeza, claro, saudade. Mas você sabe que o companheiro não desapareceu, como a maioria, algumas doutrinas dizem por aí. Morreu, acabou. Aí você fica, acabou, virou farofa, não tem mais nada, virou espuma do mar, acabou. É terrível isso, né? Terrível. No caso da desencarnação, você sabe que ele continua, está vivo, um dia iremos nos encontrar, poderíamos até ter umas surpresas, né? De repente eu receber uma mensagem dele, de repente ele se materializar da minha frente, eu poder entrar em contato com ele através de um médium, e de repente alguém que eu não via há muito tempo manda mensagem através de um médium, e aí eu consigo conversar com ele, ele me traz boas notícias. Então, a gente tem que perceber isso. Essa é a morte natural. Agora, o suicídio, que não é morte natural, na realidade é um desrespeito, tá, ao curso natural da encarnação. É um desrespeito. Por quê? É um desrespeito ao planejamento que foi feito. Porque o espírito, ele chegou à Terra, tá, de forma natural, pelo nascimento, e vai sair pela forma natural. Porque a morte, o nascimento e a morte é uma forma natural. Agora, se ele se suicida, tá? Ele desrespeita esse curso natural da encarnação, de todo o planejamento. De todo o planejamento que foi feito, da energia investida naquele planejamento. Quem lê o livro Missionários da Luz, se eu não me engano, é capítulo 13, se eu não me engano é o 13, que fala sobre a reencarnação, eu acho que se não for o 13, é o 13, é um dos dois, mas eu acho que é o 13. Ele mostra todo um planejamento, todo o trabalho que dá. E quando o cara se suicida, ele desrespeita todo esse planejamento, tá? Então, é um problema. O suicídio também, ele é contrário à lei de Deus, porque é fugir
ao campo de provas. O sujeito está fugindo do campo de provas, que foi escolhido por ele. Por ele. É uma fuga comprometedora, porque compromete uma estrutura reencarnatória que foi planejada. Então, ele está fugindo do campo de prova. O campo de prova que ele escolheu. Entendeu? Se alguém tiver acesso ao Google rapidinho, bota aí capítulo 3 ou 13 do Missionários da Luz, para ver se é o capítulo que trata da reencarnação, ou o índice aí, só porque eu não gosto de falar assim, livro Missionários da Luz, de André Luiz. Eu não me lembro se é o capítulo 3 ou o capítulo 13, que trata da reencarnação. Agora me falhou a memória. É o 13 mesmo. Capítulo 13, ótimo. Capítulo 13. É um capítulo que todos nós devemos ler. Porque o sujeito que lê aquele capítulo, é o capítulo 13, ele vai ver todo o investimento em uma reencarnação. E aí, quando o sujeito se suicida, ele jogou tudo isso fora. Não só o trabalho que ele teve, dele, mas o trabalho dos outros também. E isso vai ter um custo. Então, na questão 149, os espíritos estão dizendo assim, ó, outra questão da resposta. Porque no início, o início da resposta dos espíritos é assim, volta a ser espírito. Que sucede a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, retorna ou volve ao mundo dos espíritos. Aí ele completa a frase dizendo assim, ó, donde se apartara. Apartar é se afastar. Donde se apartara momentaneamente. Olha, aí é um advérbio. Momentaneamente. Quer dizer, durante um tempo, um pequeno tempo. Ele volta ao plano espiritual de onde ele havia se afastado momentaneamente. Então, isso indica, por essa resposta, que a nossa natureza é espiritual e que a reencarnação é um tempo planejado, tá? Para ficarmos aqui na Terra vivendo experiências. Mas ao final desse tempo que foi planejado por nós, pelos amigos, pelos espíritos superiores, nós temos que retornar. A vida, conclui de uma forma, aqui na Terra, é um momento. É um momento apenas para o espírito. Então, quando ele desencarna, ele volta para o plano espiritual, de onde ele havia se afastado momentaneamente, para viver um momento aqui de experiências muito curto, mas logo que ele termina isso, se ele tem uma morte de forma natural, retorna tranquilo. Agora, se criou problemas, aí vai ficar complicado. Eu tinha esquecido de pedir o livro com essa confusão da internet. Eu vou pedir para vocês, eu vou dar um tempinho aí, uns 2 minutinhos. Quem tiver o livro, O Problema do Ser e do Destino, Depois da Morte e o Novo Testamento aí, pega, por favor, os 2 do Leon Denis. Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor e a Bíblia. Então, aqui, ó, a Bíblia, O Problema do Ser e do Destino e Depois da Morte. Os 2 do Leon Denis e a Bíblia. Aqui na Bíblia, vamos abrir o Evangelho de João, que é o último evangelista. Não tem erro. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 5, versículo 24. João 5, versículo 24.
João, capítulo 5, versículo 24. Todo mundo já achou, né? João 5, 24. Alberto, lê pra gente só o versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Amém, amém, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê, em quem me e crê em quem me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler o meu, porque picotou um pouquinho, aí eu vou ler o meu. Diz assim, ele disse amém, amém, né? No meu é, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que foi Deus, é Jesus que está falando, tem a vida eterna e não incorre na sentença da condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que crê na palavra, né, de Deus, né, aquele que crê, que ouve a minha palavra, que é o ensino que Jesus trouxe, tá? E crê naquele que me enviou e crê em Deus, tem a vida eterna, quer dizer, tem a eternidade para viver. É um espírito imortal. E não incorre na sentença da condenação. Quer dizer, não comete nenhum erro, segue a vida tranquilamente, mas passou da morte para a vida. A morte é o meio do sujeito sair da matéria para a vida, que é a verdadeira vida espiritual. Entenderam o que Jesus quis dizer aqui? Passou da morte para a vida. Aquele que crê em Deus, que segue os ensinos de Jesus, que cumpre com a sua tarefa, a tarefa que tem que cumprir enquanto está encarnado, porque nós encarnamos. Qual é o nosso objetivo da encarnação? É progredir para chegar à perfeição. Aquele que encarna e cumpre com tudo que tem que cumprir, ele, ao terminar a sua tarefa, passa da morte para a vida. Ele morre e vai para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Agora eu vou pedir para Carmen. Carmen, dá uma lidinha aí na carta aos Romanos, que é a primeira carta depois do Ato dos Apóstolos. Inclusive, deixa até Romano marcadinho aí para o sábado, tá? Pois, eu estou sem a Bíblia aqui. Ah, tá legal. Menezes, você tem aí? Não. Não vou pedir a Denise, que ela está... Ana Constantino. Eu não tenho, mas tem uma palavra em que Jesus, quando chega a uma aldeia, uma jovem corre, se ajoelha perante seus pés e diz: Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, botando a mão na cabeça da jovem, diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Exatamente. E todo vivo que crê em mim não morrerá jamais. Exato. Crês nisso? Ela disse: creio, Senhor. Exato. É Marta. Foi isso que ele falou para ela. Jesus na morte do irmão dela, Lázaro, né? Perfeito. Ana, lê para a gente aí, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Já deixa até uma marquinha aí no Carta aos Romanos, que sábado a gente estuda, estamos estudando a Carta aos Romanos. É a primeira carta depois de Atos dos Apóstolos, tá? Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é a vida e paz.
Exatamente. Continua? Perfeito. Ela falou inclinação, na minha está inspiração, é a mesma coisa. Ora, a aspiração da carne é morte, e a aspiração do espírito é vida e paz. Então, aquele que está encarnado, o espírito que está na carne, ele espera o quê? Anseia o quê? O momento de voltar à sua verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, olha só. Ora, a aspiração da carne é morte. A nossa visão tem que ser visão não de homem encarnado, visão de espírito. Então, a aspiração. Aspiração é desejo. O desejo do espírito que está na carne é poder voltar para a pátria espiritual. Mas como é que ele consegue voltar? Através da morte. De preferência, é claro, da morte natural. E a aspiração, o desejo do espírito é vida. É viver a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E alcançar a paz. Perceberam como o evangelho, isso aqui estava em Romanos capítulo 8, versículo 6, como o evangelho, ele tem as explicações. O que a gente precisa saber é conseguir captar isso. Captar. Está tudo ali. Está tudo ali. Agora, nós vamos pegar o livro, quem tem o problema do ser e do destino, e no meu é o problema ser e do destino, outros é o problema do ser e do destino da dor. No capítulo 10. O problema do ser e do destino, capítulo 10. Capítulo 10 da primeira parte, tá? Porque esse livro é dividido em primeira, segunda e terceira parte. Na primeira parte, capítulo 10, trata de a morte. A gente está aqui conversando para desmistificar esse medo que nós temos da morte. Então, Leon Denis, no capítulo 10 do livro O Problema do Ser e do Destino, que tem por título A Morte, diz assim: a morte é apenas uma mudança de estado. Eu gosto de ver Leon Denis falar, porque ele é fantástico, né? A forma como ele diz. A morte é apenas uma mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a morte é a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida, a verdadeira vida, as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Ali, naquele corpo que está morrendo, o espírito imortal não tem mais condições de evoluir. Aquele corpo não serve mais para ele evoluir. Então, ele deixa aquele corpo. E ele continua. O espírito, sob sua forma fluídica, imponderável. Ele está falando do perispírito, né? O espírito com o seu perispírito. Pensou em espírito, a gente tem que pensar que o perispírito está ali, tá? O espírito, sob sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Ele encontra em seu estado mental, os frutos da existência que terminou. Todas as experiências que ele viveu estão aqui, ó, no estado mental do espírito. Ele deixa o corpo e leva com ele todas as experiências que ele vivenciou. Perceberam? Ele não perde nada. Terminado, o corpo não dá mais certo, está apagando, ele faz as malas, pega tudo que for útil, tudo que for importante e vai embora,
sem nenhuma tristeza. E aí, vamos para o quarto parágrafo. Nós lemos o primeiro. Vamos pular, vamos até o quarto parágrafo desse texto. Aí diz assim: portanto, a morte é só um eclipse momentâneo nesta grande revolução de novas existências. Mas este instante basta para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A morte, ela também pode ter sua nobreza, sua grandeza. Não se deve temê-la, mas antes esforçar-se para torná-la bela, preparando-se incessantemente pela busca e a conquista da beleza moral, a beleza do espírito. Então, a beleza do espírito é a beleza moral, que molda o corpo e o adorna com reflexo augusto na hora das supremas separações. A maneira de morrermos já é, por si só, uma indicação do que será para cada um de nós a vida no espaço. A maneira de morrermos já é, por si só, uma indicação do que será para cada um de nós a vida no espaço. Eu estou morrendo com a minha consciência tranquila? Eu estou morrendo na certeza que eu fiz todos os esforços que me eram possíveis para cumprir com a minha tarefa? Não estou falando aqui de quantidade de tarefas. Estou falando de a tarefa que me cabia, eu realizei e até tentei fazer um pouquinho mais, né? Cumpri lá, minha consciência está tranquila? Pronto. Eu já posso ter uma ideia do que será a minha vida no plano espiritual. Por isso que ele diz, né? A beleza do espírito que molda o corpo e o adorna com reflexo augusto na hora das supremas separações. Então, nós podemos adornar o nosso espírito com reflexo augusto, com muita beleza, se nós estivermos realmente fazendo o esforço para se melhorar. Não é sair daqui como espírito perfeito, que Deus sabe que não vai dar. Mas eu coloquei mais um tijolinho lá na minha parede. Eu dei mais alguns passos além. É isso aí. Agora vamos abrir o nosso livro Depois da Morte, no capítulo 10. Esse livro aqui, Depois da Morte, capítulo 10. Depois da Morte, capítulo 10. A vida imortal. Tá? Capítulo 10, da parte primeira. Desculpe, da parte segunda. A vida imortal. Leon Denis diz assim: o estudo do universo conduz-nos, esse é o primeiro parágrafo, o estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Aí lá no meio do segundo parágrafo, ele diz assim: o corpo tá... Oh, não, desculpe. Segundo parágrafo, já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso do tempo, que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz em nós uma troca perpétua de moléculas. A gente não vai trocando as células com o passar do tempo? Né? As nossas células não vão se renovando? Aí ele diz assim: o corpo dissolve-se inumerosas vezes durante a vida. Reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa.
A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo. E com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Então, na mente, no espírito, ficam, apesar de você reencarnar, ganhar o corpo se destruir, você ganha um novo corpo, o que você aprendeu, isso não, você não perde. Você vai ter sempre essas memórias de todas as suas reencarnações arquivadas na sua mente. Aí ele diz aqui: há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Então, o corpo material, ele muda. Ele muda, às vezes, uma própria vida. Ele muda de uma encarnação para outra. Mas as suas memórias, essa não. Essas continuam com o corpo. Essas não desaparecem. Elas não se transformam. E ele diz aqui: sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, em nós, quando ele diz espírito, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outro, a alma. A alma é o princípio da vida, a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo. Mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue das nossas veias ou com a carne do nosso corpo. O mesmo sucede com a consciência, esse privilégio que temos para medir os nossos atos. A consciência é o privilégio que a gente tem para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal. Essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, ao mais humilde ou ao mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. E aí, no parágrafo 10 desse texto, ele diz assim: se como entidade espiritual nos mantemos e persistimos através do perpétuo renovamento das moléculas e transformações do nosso corpo material, a desassociação e o desaparecimento final também não poderiam atingir-nos em nossa existência. Ele está dizendo isso, que a gente não tem que ter medo da morte. Porque a desassociação do corpo não pode atingir a nossa existência. E esse é o grande medo da morte. A gente acha que morrendo, tudo acabou. Mas ele diz que a desassociação do corpo não atinge a nossa existência. Aí ele vai fazer uma pergunta: se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos destinos se limitassem a esta vida fugitiva, teríamos aspirações para um estado melhor, de que nada na Terra, nada do que é matéria pode dar-nos a ideia? Teríamos essa sede de conhecer, de saber que coisa alguma pode saciar? Se tudo cessasse no túmulo, por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis? Por que o espírito traz essa sede de conhecimento? Essa vontade de fazer as coisas? Essa vontade de conquistar? Se tudo acaba no túmulo, de onde vêm essas aspirações? Vem da certeza que a vida não acaba. Vem da certeza que a vida não acaba. E ele diz aqui: a persistência que temos em perseguir, olha essa frase, a persistência que temos em perseguir, apesar das decepções,
um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há mais alguma coisa além da vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. De onde vem aquela coisa que a gente tem? Meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Ah, mas será que vale a pena? Aí depois vem aquela vozinha que diz assim, vale a pena sim. Vale a pena sim. A gente não tem esse negócio que não fica na nossa cabeça? Ah, eu queria fazer tanta coisa, mas, poxa, aí você vai, eu vou fazer. Mesmo contrariando tudo, eu vou fazer. A gente tem isso dentro da gente, né? E apesar, às vezes, de uma série de dificuldades que a gente vai enfrentar, esse negócio continua ali, batendo na nossa cabeça, dizendo para a gente assim, vai, investe, acredita, segue em frente. É aquela coisa que está dentro de nós e a gente não sabe explicar por que isso está ali. Essa certeza de que existe alguma coisa a mais dentro da gente, entendeu? Então, essa certeza, esse grito, diz ele aqui, esse grito poderoso do ser humano que retumba através dos séculos, essas esperanças infinitas, esses impulsos irresistíveis para o progresso e para a luz, mas não seriam se a vida não continuasse, pois que atributos de uma sombra passageira, de uma agregação de moléculas apenas formadas e logo esvaídas. Então, a natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. Hoje, na vida atual, nós podemos estar, por alguns motivos, né, um pouco limitados. Às vezes a pessoa diz assim, não, é a minha idade, eu já não posso fazer isso ou fazer aquilo, mas aí a gente fica pensando assim, mas peraí, eu devo parar de estudar? Não, não vou parar de estudar. Eu vou continuar estudando, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar correndo atrás. Não importa o que os outros digam, não importa se eu estou com um problema aqui, um problema ali, eu vou continuar. Então, essa coisa que diz pra gente assim, continua, é a certeza que o espírito imortal tem, que a vida dele continua. Então, nós temos que encarar a nossa vida não mais nessa limitação que da vida corporal. Nós temos que entender, e essa é a grande dificuldade que nós temos, que somos espíritos imortais. Que a gente está aqui, transitoriamente, num momento, um momento pequeno em relação à eternidade, para realizar uma missão, um trabalho, para buscar progredir, para buscar dar mais um passinho para nos aproximarmos de Deus. E nós chegamos aqui de forma natural, pelo nascimento, e vamos buscar sair daqui de forma natural, com a consciência tranquila, que estamos fazendo a nossa tarefa. E retornando à nossa verdadeira casa, onde vamos chegando lá, fazer uma avaliação da última etapa na carne, ver os acertos, ver o que vale a pena investir, ver aonde tem que fazer as amarrações, acertar ali os pontos,
e nos prepararmos para uma futura incursão novamente no plano espiritual, no plano corporal, para a nova aquisição de experiências. Essa é a encarnação. E a morte é o meio que o espírito tem de voltar para casa depois de concluída a sua tarefa. É um meio. Essa tem que ser a nossa visão de morte. Vai, como nós falamos, bateu uma tristezinha? Vai. Mas a gente sabe que o companheiro que ficou, ou que partiu, é um pouco tempo que a gente vai ficar longe dele. Daqui a pouco a gente se encontra. E tem o WhatsApp aqui, ó. Então, quando a gente começa a ter essa visão, sem a tal da mistificação, como bem disse o Menezes naquela passagem de Maria e Jesus durante a morte de Lázaro, né? A suposta morte de Lázaro, quem crê no Senhor, crer quer dizer acreditar no Senhor, ficará sabendo que tem a vida eterna, né? Tem para poder se aproximar do Pai, para poder crescer, para poder fazer tudo aquilo que deseja fazer. Porque o tempo que a gente vive aqui é curto para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Ah, eu quero aprender a tocar piano, nessa vida não vai dar, mas vai dar um tempinho na próxima. Eu quero aprender a tocar sax, eu quero aprender a pintar. Tudo isso eu vou poder fazer? Vai! O que não der para fazer agora, você vai fazer. Você poderá fazer tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Portanto, porque você vai ter essas incursões na Terra para aprender essas coisas e fazer. Então, a gente tem que encarar a morte desse jeito. É bem mais suave quando a gente encara desse jeito. Alberto, o que você pensa disso aí? Logicamente que essa aula eu tive que cortar. Não deu para falar tudo, né? A gente vai continuar semana que vem. Mas eu queria ir a tua vida. Retornando hoje, tu já me pega no pé, Rô? É lógico. Soldado no quartel tem Tem que marchar. Tem que marchar. Isso aí. Deus nos dá a oportunidade desta reencarnação para podermos aproveitar. Hoje temos essa consciência. Em outros momentos, nós éramos adormecidos e não tínhamos a consciência de que esta reencarnação é para o aprimoramento. Hoje a gente busca, estamos aqui reunidos, discutindo, estudando, buscando, né? E a gente sabe que Caibar-Chubb sempre nos traz, através das análises das parábolas, que é edificar o reino dos céus. Então, o caminho é esse. Eu sempre digo que nós somos seres em processo de aprendizado, damos um passo à frente, um atrás, dois para frente, às vezes dois para trás, é erro e acerto, mas temos que sempre seguir buscando esse caminho de entendimento, procurar ampliar o discernimento, a compreensão. Nessa busca do aprimoramento não é fácil, viver não é para amadores, né? Na brincadeira a gente pode falar assim. Então é isso. E esse autoconhecimento que a gente fala tanto, esse não é fácil, né? Porque a gente se autoconhecer requer tempo, requer experiência. Então, mas estamos todos buscando um caminho do aprimoramento. Essa é a meta. E nós temos, não podemos esquecer, o tempo que necessitarmos para realizar esse trabalho. O legal é isso, né? É saber que nós temos o tempo necessário para realizar esse trabalho. Carmen, o que você pode falar sobre isso? Eu acho que é um novo paradigma aí que você está colocando para a gente, porque a gente aprende a se apegar às coisas e às pessoas.
né? Parece que a vida de egoísmo nossa, a gente se apega. Então, quando a gente vê alguém partindo, ou seja por doença, ou partindo por algum outro motivo, é um desespero, porque a gente não aceita. É complicado. O nosso passado religioso nos dizia, e ainda a gente tem isso na nossa memória, de que acaba tudo. Então, a gente fica pegado, a gente não quer sair daqui. A gente fica nesse apego, nesse desespero. Eu acho essa transição é um paradigma novo para a gente. A gente entender, é lógico que a gente estuda, a gente sabe, mas a gente trazer isso para a nossa vida é um movimento muito diferente, é um movimento contra a maré, né? É um desafio para a gente. Entender dessa forma. É claro que a gente sabe que é assim, mas a gente já foi criado dessa forma, ao apego, aí que acabou tudo, morreu, acabou. Então, é uma transição trabalhosa, vamos dizer assim. Difícil não, Joana de Anjos não deixa de falar difícil. Trabalhosa. Trabalhosa, exatamente. Então, semana que vem, nós vamos continuar com o Leon Denis, quem tiver o livro Depois da Morte. Eu sei que a Verinha Eckert tem, porque eu dei para ela. Eu dei o Problema do Ser, Destino da Dor. Não, desculpa. Eu dei o Problema do Ser e o Invisível. Depois da Morte eu não dei, não. Mas esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. E Leon Denis coloca as coisas para a gente de uma forma tão clara que a gente fica assim, é impossível dizer eu não entendi. Só sendo aquele cara contraditório, negacionista de sistema mesmo, né? Então, nós vamos continuar com esse livro na semana que vem, para a gente ver outras colocações muito interessantes que ele vai trazer para a gente ainda em relação à alma e à morte. Que é muito importante falar isso, porque esse estudo é um estudo de educação para a morte. Porque ninguém vai sair do planeta Terra sem usar esse veículo. Ninguém vai conseguir deixar a vida corporal de outra forma, a não ser pelo meio da morte. Porque é o único, né? Ninguém vai conseguir, vamos, como diz o povo por aí, evaporar e voltar ao plano espiritual. Esse meio que a morte foi o meio que o Deus deu para todos os espíritos deixarem a vida corporal, inclusive o Mestre Jesus. Falência dos órgãos vitais. É o único meio. Ô, Rosa, Pode falar. hoje, até diante disso que a gente está analisando, dizer que a morte é o nascimento, né? Oi? Para a vida. Podemos dizer, pelo estudo que a gente fez hoje, tudo, também que a morte é um nascimento, né? Estamos nascendo para a vida espiritual de novo. Quando a gente fala o que é a ressurreição do espírito. Ressurgir da morte. Ele ressurge da morte, do corpo físico, para a vida, a verdadeira vida, a nossa verdadeira vida, que é a vida da liberdade, a vida do espírito. É a tal da ressurreição. O espírito passa da morte para a verdadeira vida. Ele ressurge dos mortos, da morte da matéria. É a ressurreição do espírito. Você está certo, é isso aí. Entendeu? Aí a gente começa a compreender os ensinos de Jesus. Entendeu? Está tudo lá. O problema é que a gente vinha interpretando de forma errada muita coisa. E na próxima aula a gente vai ver outras coisinhas que a gente interpreta de forma errada. E a gente vai começando, né, a analisar, vendo as coisas melhores. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então a gente pode encerrar por aqui. Eu vou pedir... E Deina, faz a nossa prece de encerramento. Faço sim. Vamos